E Oscar decidiu se aposentar. Vídeo de hoje do canal da Nicola te traz o tamanho da economia do tricolor com a quebra do contrato há 2 anos do fim, além de bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Oscar decidiu se aposentar para a alegria dos dirigentes do São Paulo. É que o tricolor calcula uma economia de mais ou menos 60 milhões de reais com a antecipação da rescisão do contrato. Essa quebra do vínculo deve acontecer de forma amigável nos próximos dias. Vale a lembrança de que Oscar tinha o maior salário do elenco tricolor, 2 milhões e 300 mil mensais. 1,5 milhão de reais eram pagos pelo São Paulo, outros 800 mil pela patrocinadora Master, a Superbet, que deve disponibilizar essa grana para a contratação de algum outro jogador. São Paulo, inclusive, pode usar esse dinheiro para fechar com algum atleta bem mais protagonista do que o Oscar, que desde que voltou da China, na virada de 2024 para 2025, nunca conseguiu se colocar em plena disposição. A condição física dele foi um enorme problema. A opção pela aposentadoria passa por aquele problema, a síncope vasovagal. Durante os testes e exames para 2026, ele passou mal, precisou ser levado para o hospital e constatou-se um problema cardíaco. Oscar, que é hoje o segundo jogador brasileiro em atividade com maior patrimônio. Só o Neymar tem mais dinheiro do que o Oscar. E aí vale a lembrança de que nos 8 anos em que jogou na China, o Oscar voltou ao Brasil com mais de 1 bilhão de reais na conta. O salário dele no futebol chinês era de 24 milhões de euros por temporada. Hulk, Vinícius Júnior, Casemiro, entre outros, não ganharam tanto dinheiro quanto o atleta, que tem inclusive um prédio construído por ele mesmo em um dos endereços mais chiques do país. Esse endereço está numa região de São Paulo. E você, o que pensa sobre a aposentadoria do Oscar e o que faria com esses 2 milhões e 300 mil por mês que o São Paulo passa a ter para contratar reforços? Já usa o espaço para comentário, só não esquece de deixar like, se inscrever no canal. A gente volta às 7, tem live do Nicola. Tchau. Hora de falar sobre as dívidas do São Paulo e a notícia é boa. O tricolor vai fechar 2025 com uma queda importante em relação ao endividamento de 2024. São Paulo havia fechado a temporada passada com 968 milhões de reais de dívida. A expectativa do São Paulo é de que essa dívida feche de 2025 para 2026 em 910 milhões de reais, uma redução de 58 milhões. Movimento importante e meio atípico nos últimos anos do São Paulo. A última vez que o tricolor havia conseguido registrar uma queda na sua dívida havia sido em 2022. Bora fazer essa escadinha dos números do São Paulo ano a ano. São Paulo tinha em 2017 apenas 353 milhões de reais de dívida. Passou em 2018 para 334 milhões, uma redução. Em 2019, 538 milhões de reais. Em 2020, 606 milhões de reais. Em 2021, mais um acréscimo, 697 milhões. Em 22, uma pequena queda, 651 milhões. E aí, a coisa dá uma bela degringolada. Em 2023, 669 milhões. Em 2024, a dívida salta para 968 milhões de reais, um acréscimo em apenas um ano de quase 300 milhões de reais. Tricolor que estima numa receita para essa temporada de 970 milhões de reais, novo recorde com direito a superávit. Tricolor cogita no mínimo 30, 40 milhões de reais no azul ao longo desse ano. Informação exclusiva que surge graças a uma pergunta de vocês. Não vou me lembrar quem, mas alguém me questionou, Nicola. O Campeonato Brasileiro, até esse ano, permitia que um atleta disputasse 6 jogos para poder atuar por um rival da mesma divisão. Isso vai continuar para 2026, levando em consideração que o Campeonato Brasileiro se inicia em 28 de janeiro? Falei, não sei. Vou mandar mensagem para uma pessoa da CBF. E a resposta veio hoje. Vou ler para vocês a mensagem, e aí vocês tem essa informação, que é uma informação boa e que ainda não saiu em lugar nenhum, exceto no nosso vídeo de agora à tarde. Resposta da CBF. A partir de 2026, se um jogador atuar em até 12 jogos por um time, ainda poderá se transferir para outro. Ou seja, o limite de jogos no Campeonato Brasileiro passa de 6 para 12. Então, repetindo aqui, para já abrir para perguntas, dúvidas, sugestões, atletas que disputam a Série A do Brasileiro terão
a partir de 2026, a possibilidade de jogar até 12 jogos por um mesmo clube e ainda assim terão a liberdade de atuar por outro. Jogou 13 partidas ou mais e essa oportunidade de atuar num rival está descartada, tá? Por isso que é tão legal fazer o programa ao vivo com vocês. Vocês vão mandando as perguntas, vou respondendo. O que eu não souber, eu uso as redes sociais. Eu uso o meu WhatsApp para tentar entender e contar para vocês, tá bom? Beleza? Luiz Fernando BG. Like número 1, meu amigo, contratações no São Paulo. Bora lá. Luiz, ontem, durante a live, eu fui o primeiro a contar que Gaston Ávila, não é que ele interessava, eu já havia uma negociação entre São Paulo e Gaston Ávila. Quem é Gaston Ávila? Zagueiro argentino, 24 anos de idade, pertence ao Ajax e esteve emprestado nessa temporada ao Fortaleza. Quero trazer detalhes curiosos e importantes dessa situação. O Ávila custaria ao Fortaleza, em caso o Fortaleza quisesse ficar com ele em definitivo, 6 milhões de dólares. Vocês sabem, o Fortaleza caiu para a segunda divisão e qualquer possibilidade de compra está descartada. O jogador já foi devolvido ao Ajax e o São Paulo entrou em contato com o Ajax para pedir as mesmas condições, ou seja, empréstimo de 1 ano, gratuito, com opção de compra de 6 milhões de dólares e com metade dos salários divididos, tá? Ele ganha 720 mil reais por mês, Fortaleza pagou metade, o Ajax pagou metade. São Paulo sugeriu nessa mesma condição e aguarda uma resposta. Imagino que, até pelo Ajax saber que o São Paulo é um dos clubes, um dos maiores clubes do país, que o Ajax não queira dividir salário e que deixe essa responsabilidade para o São Paulo, tá? Boa noite. Tudo bem por aí? Muita gente falando de Pochettino no São Paulo e no Santos. Vocês tiveram alguma procura? Peraí, fechei. Poxa vida, toda hora estou fazendo isso. Mas não tem problema, a gente abre aqui o WhatsApp Web de novo e já traz essa atualização para vocês. Peraí. Vai mandando a sua pergunta e deixando o seu like, tá bom? É esse Diego que está tentando algo no São Paulo. Abraços e sucesso sempre. Cara, não tem uma live que não surja a pergunta sobre o Diego Fernandes, não tem problema, até porque os setoristas do São Paulo falam com frequência dele, então é natural que a gente precise também explicar. Diego Fernandes é alguém que trazia dinheiro de jogadores de futebol para o Brasil, tá? Esse era o expertise dele. Nesse ano ele começou a ganhar um pouco mais de notoriedade no futebol quando intermediou o acordo de Carlo Ancelotti e CBF. Confesso que não entendi nada da presença dele, até porque a CBF tinha e ainda tem um dos maiores executivos de futebol do país, o Rodrigo Caetano. Mas não se sabe ao certo porque o Edinaldo preferiu colocar um intermediário em vez de fazer o funcionário da CBF tocar o negócio. Tirem suas próprias conclusões. No fim das contas, o Diego Fernandes ganhou os minutos de fama dele como o cara que ajudou a intermediar a negociação entre CBF e Edinaldo, tá? Pois bem, inclusive vai rolar um processo de um empresário espanhol por conta da divisão do percentual, da comissão, enfim, essa coisa toda. A partir daí, o Diego voltou ao ostracismo, mas ele quer ficar nos holofotes e tem trabalhado com ex-jogadores do São Paulo, dando entrevistas para setoristas do São Paulo, para assegurar que vai colocar dinheiro no clube, ou tem como colocar dinheiro no clube, encontrou parceiros, enfim. O São Paulo trata todas essas possibilidades como uma grande maluquice. O São Paulo entende que o Diego Fernandes não quer nada mais do que ganhar os minutos de fama dele e seguir no noticiário, tá? Talvez até pensando numa candidatura para presidente no futuro, esse tipo de também. Daqui a pouco teremos um convidado. Daqui a pouco teremos um convidado especial, Amir Somoge, vai bater um papo com a gente para falar sobre valores de mercado de clubes, capacidade financeira, em que pé anda a situação dos times de futebol do Brasil. O Amir, eu quero falar sobre Galo e Botafogo. Pessoal que vocês estão assistindo, a gente vai tentar falar sobre o máximo de clubes possíveis. Mas antes, me explica sobre o São Paulo. O São Paulo vive uma situação parecida ao do Corinthians. É outro clube que precisa virar uma SAF.
ou por ter uma dívida menor, o São Paulo imagina que vai terminar esse ano com 910 milhões de reais de dívida, contra quase 3 bi do Corinthians. O São Paulo ainda pode se aventurar sem uma SAF, ou também é outro que só consegue voltar a ser competitivo via SAF? O São Paulo, vale destacar, cresceu muito no estudo esse ano, porque o São Paulo investiu em elenco, cresceu em marketing, por exemplo, esse patrocínio do Morumbis, né, com a Mondelez, impactou no marketing, você tem mais receita de estádio. Então, tudo isso fez com que o número crescesse. Então, mas, por outro lado, o São Paulo segue a mesma toada do Corinthians, que é o quê? Gastar, gastar, gastar. O São Paulo teve um problema sério aí de contusões, então, ok, vamos discutir aqui gestão da área médica, mas assim, o São Paulo gastou muito e não performou. O Inter, a mesma coisa. Então, esses clubes dá para se solucionar o problema deles sem virar SAF. Qual que é o problema de virar SAF? Nós estamos vendo, Nicola, quer queira, quer não, o Textor é a imagem do Botafogo. O torcedor São Paulino sabe, agora é o Casares, amanhã pode ser um outro, a instituição vai ter esse modelo. Quando você tem um dono único, ele tem que ser que nem o Menin é no Atlético, algo assim. Ele é tão rico, ele é tão atleticano, ele é tão preocupado com as coisas do clube, que eu amo ele, exemplo. Né? Eu não concordo muito com essa visão, que parece um pouco Vicente Mateus, mas me parece que o torcedor se sente menos inseguro quando é um torcedor rico, que conhece a cultura do clube e que vai dar prosseguimento. Então, eu vejo assim, o São Paulo não precisa. O que o São Paulo precisa é o que eu falei no caso do Flamengo. Quem é o Landim São Paulino? Quem é o BAP São Paulino? Eu estou falando de pessoas que não vieram do espectro político. O Landim era do mercado de petróleo e gás. O BAP de telecomunicação, de televisão. Então, assim, mercado de comunicações. Então, assim, não há nenhum neófito nessa história de gestão. Então, não estou falando que o Casares não é um cara preparado, mas não é o mesmo perfil. É um perfil mais empresarial, mais banco. Hoje, por exemplo, esses clubes que têm dívida bancária, tem vários produtos financeiros que você pode usar, recursos do exterior, que você pode, de repente, em vez de você ficar pagando aqui um valor astronômico de banco, pegar um empréstimo do exterior de forma correta, de forma segura, para investimentos que não são, por exemplo, contratar jogador. Porque qual que é o problema, Nicola? Você contrata um jogador, ele se contunde, acabou o projeto. Você pega um dinheiro e investe em marketing, expansão internacional, por exemplo, projetos, né, na área de sustentabilidade. Então, você, por exemplo, usa o clube para que empresas interessadas na parte de sustentabilidade, verde, comecem a se conectar com você em frentes que não é a camisa, não, são ativações, então você vai estar ganhando. Então, o que vai acontecer com o Corinthians, com o São Paulo, depende muito dessa credibilidade da gestão em dar os próximos
Salve, salve, rapaziada, mais um vídeo importante aqui no canal Informações do Tricolor Paulista, pra você se manter sempre muito atualizado, pessoal. Agora aquele pedido sempre muito importante, fortalece com like, se inscreva no canal e ativa o sino das notificações, que você não vai perder nenhum conteúdo. Toda vez que a gente postar um vídeo novo, subir uma notícia nova aqui, você vai ser notificado em primeira mão, fechou? Não esqueça de comentar aqui embaixo, deixar aquele registro pra gente estar trocando aquela ideia, porque amanhã, às 10 horas da manhã, voltaremos com mais informações do Tricolor. Forte abraço, tamo junto e tchau, tchau. Valeu, pessoal, fui!